Caros alunos e caras alunas, sejam bem-vindos ao programa Aprender e Estudar em Casa. O meu nome é Miguel Garcia, sou o professor da disciplina Ciências da Terra e da Vida, CTV, 8º ano. Agora vamos conhecer o sumário da nossa aula. Para a aula de hoje, trouxemos como sumário consequências da poluição atmosférica, efeito de estufa e aquecimento global. De seguida, vamos também conhecer os objetivos que escolhemos para esta aula. Como objetivo para a nossa aula, trouxemos o seguinte: definir efeito de estufa, explicar o efeito de estufa e o aquecimento global, indicar as causas e as consequências do aquecimento global. Mas, como já sabem, antes de entrarmos na nossa aula de hoje, temos que recapitular a aula passada. Estão a lembrar o que é que nós vimos na aula passada? Claro, ninguém pode esquecer, não é? Então vamos lá conferir também na tela. Na aula passada nós vimos os seguintes conceitos. Vimos o conceito da poluição atmosférica, também vimos causas da poluição atmosférica, fontes poluidoras da atmosfera, principais poluentes da atmosfera e consequências da poluição atmosférica. Agora vamos entrar na nossa aula propriamente dita. Prestem muita atenção. Efeito de estufa. O que é efeito de estufa? Alguém está a lembrar? São conceitos que nós já trabalhamos, principalmente no ano anterior. Alguém se lembra? Vamos lá então conferir. Efeito de estufa. O que é efeito de estufa? Efeito de estufa é um processo natural que ocorre devido à concentração de gases na atmosfera que formam uma camada que permite a passagem dos raios solares e a absorção de calor. De seguida vamos ver também um outro conceito que diz que é um conceito para designar a taxa da temperatura global que é provocada pelo aumento de poluentes gasosos, principalmente o dióxido de carbono. Também podemos ver que o efeito de estufa, apesar de estar relacionado com o aquecimento global, é um processo que garante que a Terra mantenha a temperatura adequada para a vida. Muito bem, vimos o conceito que diz que o efeito de estufa é um processo natural, isto é, acontece naturalmente. Também ele contribui para manter a Terra em equilíbrio térmico, que é um conceito que nós já tínhamos visto na aula passada. Se lembram? Vamos continuar então ainda. Agora vamos ver como se ocorre o efeito de estufa. Vejamos pela imagem. Na imagem temos o Sol, que já tínhamos dito na aula passada que é uma estrela que produz luz e calor. Se lembram, não é? Então agora vamos ver. O Sol está a emitir a sua radiação pela superfície da Terra. E do lado esquerdo podemos ver que a radiação que o Sol emite é absorvida pela superfície da Terra, mas também é absorvida pelas plantas. Mas essas radiações são devolvidas de novo pelo espaço. Ao contrário do que acontece do lado esquerdo. No lado direito temos o seguinte. Vamos reparar o que é que acontece. Do lado direito, a radiação que é devolvida para o espaço não consegue chegar ao espaço. E estão a ver por que é que acontece isso? Vamos lá reparar pelas imagens. Temos lá uma camada, não é? E essa camada está lá com os gases de efeito de estufa, que impedem que essa radiação é devolvida de volta para o espaço. E o que é que acontece ali? Fica ali, o calor fica aprisionado. Por isso, o que é que acontece? Vai haver o aquecimento global, não é? Porque se a radiação solar não é devolvida de novo para o espaço, o que acontece é o aumento da temperatura e, consequentemente, a
aquecimento global. Estão a acompanhar? Estão a gostar, meninos? Então, vamos prestar atenção. Podemos continuar? Agora vamos ver alguns gases que consideramos que provocam ou aumentam o efeito de estufa. Alguns gases que contribuem para o aumento do efeito de estufa. O dióxido de carbono. Temos o gás que é responsável por cerca de 60% desse aumento de efeito de estufa. O metano, também responsável por 15 a 20%. Hexafluoreto de enxofre e o óxido nitroso, o que temos na imagem ao lado. Podemos ver ali que esses gases aprisionam o calor, não deixam passar as radiações devolvidas para o espaço, por isso o que acontece aumenta o efeito de estufa. Estão a gostar? Podemos continuar? Então vamos lá prestar atenção. Continuamos. Agora vamos ver alguns exemplos de efeito de estufa. E o exemplo que nós temos é o exemplo que todos nós conhecemos. Vejamos. O efeito de estufa é idêntico ao que acontece num carro estacionado ao sol com os vidros fechados. Podem prestar atenção na imagem que temos do carro que está ao sol estacionado. O que é que acontece com esse carro ao sol? A energia radiante do sol aquece o interior do carro e os vidros impedem a sua saída para o exterior. O carro aquece cada vez mais e diz-se que ocorreu o efeito de estufa. Todos nós conhecemos isso, não é? Claro, já acostumamos a ver isso acontecer. Então é isso que nós damos o nome de efeito de estufa. Podemos continuar? Então vamos lá. Agora, vamos falar do aquecimento global. Alguém sabe o que é aquecimento global? Já falamos ali. Estão a lembrar? Então vamos lá ver se alguém se lembrou. Aquecimento global é o aumento da temperatura média dos oceanos e da atmosfera da Terra causado por massivas emissões de gases que intensificam o efeito de estufa. Isto quer dizer que o aquecimento global está relacionado com o efeito de estufa, não é? Quando os gases de efeito de estufa que contribuem para o aumento do efeito de estufa, o que é que fazem esses gases? Impedem a libertação da radiação solar para o espaço, por isso surge o aquecimento global. Vamos continuar. Ainda temos ali como o conceito do aquecimento global, que é o aumento de nível de dióxido de carbono e outros gases, como por exemplo o metano, na atmosfera, captando cada vez mais calor, fazendo com que as temperaturas aumentem. É o que temos na imagem ao lado. Estão a gostar? Prestem muita atenção então, vamos lá acompanhar. De seguida vamos ver as causas do aquecimento global. O que é que causa aquecimento global? Temos ali uma imagem que nos mostra, não é? O que é que pode haver? Aumento de fumos ou gases para a atmosfera. Ou então, ali também podemos dizer, o modo de vida atual do ser humano também contribui para o aquecimento global. Da mesma forma, a desflorestação ou desmatamento contribuem também, de uma certa forma, para o aquecimento global. E ainda, o uso de automóveis, não é? Os automóveis que nós usamos emitem grandes quantidades de gases poluentes para a atmosfera. E o que é que nós devemos fazer neste caso, meninos? Sabemos que é muito bom, é muito importante cada um de nós termos o nosso veículo, não é? É muito bom. Mas isso está a causar mal a um ar muito importante para a vida na Terra, não é? Então o melhor que nós temos que fazer é usar mais transportes públicos, não é? Que são transportes coletivos, que são melhores para o nosso ambiente. Continuando, podemos ver também ainda que os fumos industriais também contribuem para o aquecimento global. Estão a compreender? Estão a gostar? Então vamos lá continuar ainda. Depois de ver as causas do aquecimento global, agora vamos conhecer algumas consequências. Prestem atenção na tela. Temos ali a primeira imagem, não é? A primeira imagem
está a acontecer ali duas situações, não é? Temos ali uma árvore que mostra o que está a acontecer. De um lado, temos um ambiente muito agradável, muito saudável. E de um outro lado, o ambiente já não é muito agradável. Isto porquê? Devido a alterações climáticas. Então, alterações climáticas é uma das consequências do aquecimento global. Continuando ainda, podemos ver uma outra imagem com incêndios florestais. Claro, com as alterações climáticas, o que é que pode haver? Incêndios florestais, que podem ser causados naturalmente, mas também esse incêndio pode ser causado por fator humano, não é? Vamos continuar. A imagem seguinte representa o ciclo da água. E o ciclo da água, nós já sabemos o que é, porque já trabalhamos esse conteúdo, não é? Então, alguém quer responder o que é ciclo da água? Vamos lá, então, dizer em voz alta. Muito bem. É a troca constante entre a hidrosfera e a atmosfera. Também, o que é que acontece neste caso? Com a alteração climática, o que é que acontece? Há mais evaporação de água para a atmosfera. Por isso, aumenta a evaporação da água, aumenta também a condensação do vapor de água, consequentemente, aumenta a precipitação. Certo? Vamos lá continuar. Também pode acontecer secas severas por causa das alterações climáticas. Continuando ainda a ver as consequências do aquecimento global, podemos ver na imagem que vem a seguir de gelo das regiões polares. Se repararam na imagem, o que é que temos lá? O gelo está a cair em pedaços, não é? Isso por causa de quê? Muito bem, da alteração climática. Faz com que o gelo caia em pedaços. Isso o que é que contribui? Consequentemente, o aumento do nível médio do mar, não é? Vamos continuar, ainda vendo as consequências do aquecimento global. Podemos ver ali inundações. As inundações são provocadas por quedas de chuvas torrenciais numa dada região. Continuando ainda com as consequências do aquecimento global, vamos reparar na imagem que a seguir temos. Pragas e epidemias. Por que que isso acontece? Claro, com as inundações podem acontecer pragas e epidemias. A seguir, ainda temos uma outra imagem que mostra a extinção das espécies. E a extinção das espécies são provocadas por pragas e epidemias e também são provocadas pelas inundações. Agora, para ver se estavam com atenção, vou deixar um pequeno exercício para praticarem. O nosso exercício é o seguinte: liga os elementos da coluna 1 com os da coluna 2 de forma a obteres afirmações verdadeiras. Coluna 1. Causas do aquecimento global. Também embaixo, consequências do aquecimento global. E na coluna 2, a linha A, de gelo das regiões polares. A linha B, pragas, epidemias e extinção das espécies. A linha C, desflorestação ou desmatamento. A linha D, uso de combustíveis fósseis nas indústrias e nos transportes. Vou dar um tempinho para a realização dessa atividade.
Agora vamos ver os resultados. Causas do aquecimento global. Com que linha ligaram? Com a linha C. Assim é que fizeram? Muito bem. Causas do aquecimento global temos desflorestação ou desmatamento. Ainda uma outra causa ligada com a linha D, uso de combustíveis fósseis nas indústrias e nos transportes. E quais são as consequências então? Degelo das regiões polares e pragas, epidemias e extinção das espécies. Conseguiram o mesmo resultado? Muito obrigado e estão de parabéns. Depois de realizar as atividades, vou deixar um pequeno trabalho para praticarem em casa. Complete os espaços em branco nas frases utilizando os seguintes termos: dióxido de carbono, natural, calor, gases. Na linha A, temos o seguinte: efeito de estufa é um processo. Vamos reparar nos termos que temos em cima e ver qual é que podemos introduzir ali nesse espaço. Que ocorre devido à concentração de quê? Vamos ver, de acordo com a pronunciação, com a leitura, vamos ver que termo é que vamos completar ali. Na atmosfera. A linha B, o aquecimento global é o aumento de nível de... Vamos ver que termo é que vamos colocar aqui nesse espaço. E outros gases na atmosfera, captando cada vez mais. Também, de acordo com o som da leitura, podemos ver qual é o termo que podemos usar. E fazendo com que as temperaturas aumentem. Na realização dessa tarefa, se encontraram alguma dúvida, podem contar com o apoio do vosso professor. Para finalizar a nossa aula, vamos fazer a síntese da nossa aula. Como síntese da nossa aula, temos o seguinte: abordamos o conceito de efeito de estufa e do aquecimento global. Apresentamos os gases do efeito de estufa e destacamos os gases mais poluentes. Explicamos também como se ocorre o efeito de estufa e o aquecimento global. E indicamos as causas e as consequências do aquecimento global. Estamos no fim de mais uma aula no programa Aprender e Estudar em Casa. Não se esqueçam de seguir as recomendações do Ministério da Saúde e da Segurança Social. Usar sempre as máscaras sempre que saíres de casa, lavar as mãos frequentemente com água e sabão, também manter o distanciamento social. Espero contar convosco na próxima aula. Obrigado.